Nossa, me deu um branco. Nossa. Delícia. Nossa, me deu um branco agora. Peraí. O que eu falo mesmo? Sejam bem-vindos. Ah, é. Autoridade. Me perdoa. Me deu um branco agora assim, gerou aqui Não, no mas meu cérebro. gravou isso. Não. Tá gravando. A gente mantém, então. Então, beleza. Qualidade na mente, ideia, munição. Palavras voam rápidas, choque na audição. Falar de tudo, da treta solução. Microfone vira arma, é pura explosão. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Pensamento é livre, não tem algema. Mente aberta, aqui não há dilema. Cada episódio, nova cena, novo esquema. Dualidade de ideias, a gente sempre teima. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de divisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de visão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Dualidade de Ideias. E meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos uma convidada aqui super especial. Ela que é curadora do MIS, Museu da Imagem do Som de Campinas. Cláudia, seja muito bem-vinda. Gente, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, agradeço imensamente. É sempre uma delícia poder falar sobre cinema, falar sobre cineclube. Né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Cláudia, quando e como surgiu o cinema na sua vida? Muito tempo atrás. Meu pai era cinéfilo. Meu pai, ele assistiu E o Vento Levou 9 vezes, em Limeira. Ele morava em Limeira. Aí ele mudou para a cidade de São Paulo e se apaixonou por uma vizinha que era igualzinha a Vivian Leigh. Essa mulher é minha mãe. E quando eu era menina, passava muito filme na televisão. Né? Hitchcock e outros clássicos. A gente via isso naquela telinha bem pequenininha, né, da televisão. E eu assistia muito filme com ele. Ele me contava, além de conversar sobre o filme que a gente tinha assistido, ele me contava outros. Filmes que eu só fui assistir mais tarde, quando lançaram videocassete, as videolocadoras. Caraca, que interessante. Então, assim, é uma paixão familiar pelo cinema. E antes das videolocadoras, quando eu estava no ensino médio, tinha um professor de geografia, que ele fazia cineclube aos sábados. E a gente ia lá, e assim, foi aí que eu aprendi que também no coletivo a gente olha para um filme e ele tem diversas camadas. Né? Tanto que o meu filme favorito, né, o meu filme do coração, é Um Dia e um Gato. É um filme da novela Vague Tcheca. É um filme meio mágico. Ele pode ser... é um filme de criança, né? Tem um gato mágico. Pode ser, mas ele tem outras coisas. Porque esse gato, quando tira o óculos, as pessoas ficam da cor da sua personalidade.
Então tem a cor do ladrão, a cor da paixão, a cor da falsidade. É um filme muito interessante. E aí ficou. Então, assim, a minha entrada no cinema é por esse caminho. E já é direta nessa história de conversar sobre o filme. Né? Nossa, Conversar que sobre o legal. cinema. Pois é de casa, né? O pai passou pra isso. E você tem filhos? Passou pra eles também? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais Então, ou menos. Agora, a minha filha mais velha está trabalhando também um pouco com cinema, já na área de cinema e educação também. que né? legal. Que é onde eu estou mais perto hoje. Ô, Cláudia, agora conta pra gente, como você chegou no MIS, como começou esse trabalho de curadoria? Você pode falar um pouco da sua jornada até esse trabalho? O meu doutorado foi com cinema e educação, porque eu já trabalhava com cinema em sala de aula e tal, e aí fui ver como estudar mais isso, né? Não é só passar um filme, né? Não exibir um filminho. Isso é uma coisa que estraga um pouco a ideia de cinema na escola. Cinema na escola não é para matar a aula, né? Ah, tá chovendo, passa um filminho para as crianças, né? Não é isso. Tem que fazer parte, né, de um projeto. E eu fui trabalhar com isso, fui estudar. E eu estava fazendo meu doutorado, fiz um curso com o Ricardo Pereira, que é um outro curador, já é um curador mais antigo do MIS, né, sobre linguagem fílmica. Isso em 2012. Em 2014 ele mandou uma mensagem, olha, vai ter um curso de História do Cinema no MIS. E eu fui fazer esse curso de História do Cinema no MIS, era com o professor Orestes, o Joaquim Andrade. Eram 15 encontros. E nesses 15 encontros, a gente viu 600 excertos de filmes Cara, para discutir a formação da linguagem. Né? Então, filme, desde a história do cinema mundial, né? Uma odisseia. E aí, terminou isso, um grupo falou assim, a gente precisa assistir esses filmes. Não é que fica um pedacinho só, né? Não tem graça isso. E a gente juntou um grupo e por questões pessoais, profissionais, esse grupo acabou diminuindo. No fim, fiquei só eu e o Orestes. E a gente começou com uma curadoria, que depois, por conta do horário de trabalho, o Orestes também não pôde ficar, fiquei só eu. Então, desde 2015, eu tenho uma curadoria de sexta-feira de História do Cinema. E foi por décadas. Agora está no finzinho, já está nos anos 2000. caraca. O semestre que vem a gente vai programar uma outra atividade. Então, a minha entrada no MIS foi por conta disso, na história do cinema. E a partir disso, como no MIS tem um sistema de autogestão das curadorias, né? O cinema, os cineclubes, a ideia é que a gente sempre fala assim, não existe nenhum tipo de censura. Lógico que não vai passar um filme contra os direitos humanos, né? Esse tipo de coisa, quem está lá não faz isso também, né? Mas, assim, o grupo se reúne, o grupo decide, o grupo espalha. Ele foi crescendo ao longo do tempo. O Orestes começou com isso no final dos anos 90, com o Adriano de Jesus. O Adriano de Jesus ainda faz curadoria. Depois da pandemia, o grupo se uniu mais e a gente ajuda de forma muito efetiva, né? Nós, os curadores, nos organizamos e depois a gente passa a programação para o MIS, para a prefeitura. E são hoje 26 cineclubes, 30 sessões mensais, no mínimo, mais as mostras. Teve uma mostra Fernanda Torres, recentemente. Eu vi. No mês de março, a gente movimentou 1.000 pessoas dentro do MIS. Numa sala de 72 lugares, né? Revezando com todas essas sessões. Da Fernanda Torres foi muito bom, porque ela tava no auge, né? Isso. Cara, que legal. Aliás, a gente está aproveitando essa deixa, né? Ah, tá. Entendi. Essa história do cinema nacional. Porque o cinema nacional, as pessoas têm um grande preconceito com o cinema nacional. Acha que é violento, acha que só tem pornografia, acha que só, né? É só militante. É tudo isso também, porque isso também é cinema, isso também é importante, isso também é linguagem. Mas tem muitas outras coisas que as pessoas não conhecem. Então a gente está aproveitando essa deixa do Ainda Estou Aqui para apresentar outras curadorias. Estamos incentivando mais a exibição de cinema nacional no MIS. Criamos uma curadoria que chama Cine Brasil, primeiro domingo do mês, justamente para isso. A gente tem que se ver. Se a gente não se vê na tela, não tem jeito. Ô, Cláudia, você comentou sobre o cinema nacional, me veio uma dúvida, uma curiosidade. O cinema nacional, quando que ele deixou, assim, de ser, por exemplo, apreciado pelos próprios brasileiros, assim? Teve um momento que o cinema nacional, que o brasileiro considerava o cinema nacional? Existiu essa fase histórica do nosso país? Então, nós temos um problema com a distribuição, né? Desde sempre. Desde o primeiro cinema, anos 20, a grande distribuição é estadunidense. O Star System, né? Aquele jeito de pentear o cabelo, a cor do batom, a roupa que vai usar, tudo estadunidense. Mas o cinema brasileiro é resistente, tem muita gente boa aqui. Teve o período dos grandes estúdios, Atlântida, Veracruz.
povo bravo, resistente, porque eles se punham no cinema, muita gente assistiu o filme, né? Poxa, todo mundo já assistiu um filme do Mazzaropi, né? Nossa, eu ia comentar agora do Nazarov. Verdade. O corintiano é fantástico. É o melhor dele, né? O filme é muito bom. Mas, Cláudia, os Trapalhões também trouxe bastante pessoas pro cinema, né? Sim, aliás, assim, os Trapalhões eles são melhores no cinema do que eles eram no programa, né? Se a gente vai assistir o programa hoje, ele é constrangedor, né? Ele é racista, ele é misógino. Ele não combina com a gente hoje, aquele programa que era os Trapalhões. Mas no cinema eles eram bem menores. E movimentou sim, movimentou gente. Mas tem o Alto Volta da Compadecida. A da Também. Compadecida, que foi muito bem feito. Mas tem o dos Trapalhões também, né? Tem também, do Trapalhões. Que é bom. Que é bom. Eu gosto do Trapalhões, gosto do Nazarop. Mas, eu quero te fazer... Tem alguma memória afetiva ligada em uma sessão de cinema? Ai, tem. E aí entra nessa desse cinema hegemônico, né? Você fala isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, o lançamento de Star Wars. Eu morava em São Paulo, sou paulistana, morava em São Paulo ainda. E eu assisti o lançamento numa sessão lotada, o cinema, eu estava sentada no chão. Nossa. Então eu tenho essa lembrança, que assim, da a Princesa hora. Leia a que personagem você quer ser por um dia? Princesa Essa Leia. Leia. Nossa, que Bela incrível. personagem. Incrível. Que legal. E eu falei pra Isaac, eu já assisti todos. Se puder assistir de novo todos. Eu amo Star Wars. Star Wars é fantástico. Cláudio, mas conta pra gente aí, tipo, agora eu fiquei curioso. Como é que foi, assim, assistir Star Wars pela primeira vez no cinema? Como é que foi a sensação? Como que foi? Porque assim, Star Wars era um filme que muitos não acreditavam que ia ser o que é, né? Eu acho que o primeiro Star Wars. E foi uma revolução, né, na ficção científica. E a primeira experiência foi, assim, uma coisa, assim, surreal, assim. Muita emoção mesmo. Foi? Muita emoção. E o que a gente viu na tela, né? A gente viu na tela uma princesa, mas uma princesa que vai à guerra, né? Uma princesa armada. Ela não está esperando o príncipe encantado. Então isso já é muito significativo para as meninas, né? Para as mocinhas da época. E aquilo na tela mesmo, né? O Yoda, gente, o que é aquilo? Que coisa mais fofa. Todo mundo tinha um Yoda de borrachinha. Verdade. A nave do Han Solo. Né? Então, assim, foi muito interessante. E, além disso, essa ideia, né, que a gente começou assistindo pelo episódio 4. Ah, é. E ele não é difícil de compreender, porque antes de começar o filme ele já explica tudo, né? Passa aquele letreiro, a gente já sabe tudo o que aconteceu, todas as guerras, todos os problemas. Então é um filme que entra fácil. E aí é que eu vi um problema dele, né? Ele é a guerra, né, entre o Império versus a República. E isso está na Guerra Fria, né? É aquele... Eu tenho uma amiga que fala que os Estados Unidos não precisa mandar bomba para um monte de lugar, ele manda os filmes mesmo. E ali já vai construindo, né, uma identidade e um pensamento a respeito daquilo. Mas eu tenho que confessar que eu gosto muito de Star Wars. Show. O 4, 5, eu gosto 6. todo. Depois, anos depois, assisti o primeiro. O meu enteado, pequenininho, a gente ia buscá-lo em outra cidade, né? Então, a gente tinha DVD no carro para o garoto tentar viajar. De Uberlândia para cá, era longe, né? E ele foi assistindo. E a gente exibiu para ele na ordem. 4, 5, 6, né? O dia que ele descobriu que o Darth Vader era o pai. Ele ficou muito nervoso. Ele ficou desesperado. Ele falou, mas pai, ele é o pai. Nossa. Quer dizer, é uma emoção que vai, sabe, ultrapassa gerações. Concordo. Acho que é um dos maiores plots do cinema. No né? cinema, Nossa. exatamente. Depois tem aqueles que vai enfiando, né? Coisas que também foram legais. E legais no seu tempo, com tecnologia do seu tempo. Mas esses primeiros 3... É os melhores. Mas acho que esses 3 últimos, assim, é que um filme, a trilogia meio ficou meio desconexa um do filme. Mas é bom ainda. Eu gosto, né? Então não posso falar. Eu gostei. Ô, Cláudia, agora você pode contar pra gente, assim, o que inspira, assim, seu trabalho de curadoria? Eu vejo o cinema, pensando no cinema como arte, eu vejo a arte como, né, um autor preferencial meu de leitura e de pesquisa, que é o Walter Benjamin, né? Ele vai falar que a arte é a expressão de si mesmo, né? O homem usa a arte como expressão de si mesmo. Então, pela paixão pelo cinema, eu vejo o cinema como uma arte completa, né? A gente tem
literatura no roteiro, a gente tem fotografia, a gente, né? Então tem imagem, tem, né? Tem muita coisa. E a curadoria, ela me motiva a levar para as pessoas, primeiro assim, para levar para as pessoas aqueles filmes que elas não vão ver fácil. Né? Não está no streaming, não está na sala de cinema comercial. Às vezes já esteve até na sala de cinema comercial, já foi um clássico no passado, mas precisa assistir de novo, né? Rever, discutir. E a partir daí, a gente ir construindo mesmo uma significância para as coisas, perceber o nosso lugar nesse planetinha azul. Né? O que a gente está fazendo aqui, as relações pessoais, as relações comunitárias. Né? Então, é um trabalho social mesmo. Se eu for falar assim, a minha militância, né, é com o cinema. Eu acho que é uma forma de levar cultura, é fruição e conhecimento, sabe? Acho que eu gosto muito de cinema, né? Percebi. E qual foi, assim, a curadoria mais desafiadora até hoje? Então, eu acho que o começo de uma curadoria é que é desafiador. Você imagina, você conversa, ou coletivo ou sozinho, mas pensar num ciclo, né? Lançar a curadoria. Porque, assim, eu não faço uma curadoria para mim, por mim. Não ficar eu sozinha na sala de cinema, né? Eu e mais 2. Entendi. Não, eu quero assim, que seja alguma coisa que atraia as pessoas para a gente criar esse ambiente de debate, de discussão. E assim, tem curadoria que as pessoas vão diversas vezes, vai ficando mais amigo. Gente que eu não conheço, gente que você não sabe nem onde mora. Mas tem um que chega com pão de queijo, sabe? Tem umas coisas muito legal que acontecem. Ou também as pessoas que você vê que chega, que você tem assim... Posso resumir em 3 tipos de pessoa. Tem o cinéfilo, que vai, porque gosta muito de cinema mesmo. Tem aquele que conhece cinema, então ele agrega com o seu conhecimento mesmo, né? A discussão vem com, né? A pessoa leu muito. Tem aquele que gosta de cinema, mas acha que não entende porque não tem essa coisa de entender também, né? Cinema é percepção, é afeto. Eles vão, né? Afetos positivos, afetos negativos, mas é isso. É isso que a arte faz, né? Mas tem gente que então começa tímida, não fala, né? Não quer dizer alguma coisa. E tem aqueles que, infelizmente, essa é ir ao MIS, que é uma sala pública, com curadores voluntários, então é tudo público, gratuito, num espaço agradável, né? Com poltronas confortáveis, ar-condicionado. É a única forma de lazer que tem. Não tem outro lugar para ir. E quando junta esses 3 tipos de pessoas, né, você pensa, poxa, né, vai haver uma superposição, né? Alguém vai se sobressair, ou mesmo o curador, né, vai ser professoral. Não. Você vai devagar, essas coisas, as pessoas vão conversando. E aí você vê que vai mudando, aquele que achava que não entendia nada começa a falar mais. Então é muito legal isso. Né? Agora, criar uma curadoria que motive esse tipo de comportamento é que é o desafio. Entendi. Conseguir juntar pessoas. E como que você faz, por exemplo, na sua curadoria para você achar aquele determinado filme? Como que você chega nesse filme para você chegar nas pessoas que vão assistir? Entendi. Como que é esse processo? A ideia de montar uma curadoria, um ciclo, né, ou um cineclube, né, você vai partir de um tema. Esse tema pode ser, sei lá, político, histórico, social, pode ser linguagem, né? Passar filmes preto e branco, você pode escolher um tema. A partir do tema, você vai pensar pesquisar cinema, cinemas, né? Diferentes cinemas. Não, eu não quero falar de cinema japonês. Ou não, vou fazer cinema japonês. Entendi. Né? Então, você tem assim, algumas... Porque assim, esse negócio de cinema tem sobrenome, né? Quando a gente fala cinema, as pessoas pensam em Hollywood. Qualquer outro cinema a gente dá sobrenome. Cinema europeu, cinema japonês, cinema feito por mulheres, cinema negro, cinema... Né? A gente vai pondo sobrenomes para diferenciar. Isso é horrível, né? Mas é assim. E aí você parte para essa ideia de escolher né, em que ramo de cinema você vai fazer. Para fazer um filme, não é
passar qualquer filme. Eu vou assistir o filme, vou pegar no meu repertório de filmes, mas também eu vou buscar outros filmes. Assisto uma vez, esse filme é legal, esse filme não é. Né? Vou assistir para a curadoria. E assistir cinema de forma coletiva, assim, assistir com o grupo, é uma emoção ótima. Você vê quando é que as pessoas se assustam. Né? Um dia eu estava passando um filme de John Carpenter, de repente eu olhei, até bati uma fotografia, estava todo mundo assim esticado, assim. Todo mundo tenso, em suspensão por causa do filme. Né? Então isso é do coletivo. Para fazer a curadoria, não dá para isso. Você tem que assistir eu costumo assistir sozinha, fazer anotações. Tal. Aí depois vai pesquisar, vai ler a respeito. Então, assim, é um conjunto de ações da curadoria séria, né, que vão levar à escolha desse filme ou daquele. E normalmente a gente acaba escolhendo um conjunto de filmes por uma certa curadoria. Cláudia, já aconteceu uma situação assim que você falou, eu vou escolher esse filme, vamos fazer tipo uma semana desse filme, depois falar, mas tem esse aqui, o outro, e você ficou na dúvida. Nossa, acontece isso? Muito. Essa curadoria que eu faço de história do cinema, eu passo, assim, são 4 ou 5 filmes por mês, porque é toda sexta-feira, né? Então eu tenho que montar, mas mesmo assim, sendo muito, tem muito filme. Só filmes dos anos 70, tem muito. Quando foi dos anos 60, eu fiz mais de um semestre. Porque tinha muito filme para escolher. Aí não podia pular. Né? Era legal assistir todos. E deixa eu fazer uma pergunta, assim, eu brinco com o Isaac só me indica filmes, mas nenhum tem comédia. Na sua curadoria já teve comédia? Você gosta de comédia? Você gosta de passar um lado mais assim? Porque a gente trouxe até o Luiz, né? Que é o curador também. Luiz então, a gente faz uma curadoria juntos. Ele também, ele não trouxe, tem que trazer uma comédia, um Nazarope, Trapalhões, uma coisa assim. Você também costuma trazer algo desse gênero? Pra sua curadoria? Eu gosto de comédia, sim. Eu gosto de comédia. Essa comédia, O Palhaço, por exemplo. Do Nossa, Selton Mello, maravilhoso. Maravilhoso. É um cinema contemporâneo, um jeito novo de fazer comédia. Mas é um filmaço. Maravilhoso. Né? Eu não gosto dessas comédias brasileiras, por exemplo, que é a extensão do Sábado à Noite da TV, né? Ah, tá. Aí não. Entendi. Ela tem que acrescentar. A comédia... Tem que acrescentar. É uma excelente forma de fazer crítica. Você faz uma bela... O Mazzaropi tem crítica social nos filmes dele. Tem bastante. A pessoa pode até achar que não. Tem, mas no fundo tem. Mas tem. Tem. Sempre tem. Velado tem. Né? Então, esse jeito de fazer comédia é muito legal. Eu gosto de comédia assim. Agora, sim, vai dizer que um filme bobo que eu assisto muito, que já assisti muitas vezes, é uma comedinha romântica. Sim. Eu Vou Perder um Homem em 10 Dias. Que é bom. É bom, divertido. É legal. Sim, ele até tem uma relação pessoal, né, romântica mesmo, eu com meu marido, então... Mas é um filme bobo, uma comedinha boba. Sim. Eu gosto de rir também. Cláudia, agora explica pra gente assim, talvez quem tá assistindo o podcast agora não entende, fala de cineclube e a pessoa fala, o que é um cineclube? Você pode explicar pra gente o que é um cineclube, como que funciona, trazer detalhes pra gente? Legal, obrigada pela pergunta. Estamos muito jóia aí. Porque as pessoas não sabem mesmo o que é um cineclube, né? O cineclube, ele nasce logo depois que nasceu o cinema. As pessoas que queriam sentar, assistir um filme e depois conversar sobre ele. Então, ele tem princípios. Primeiro, ele não visa lucro. Né? O cineclube é uma coisa gratuita para as pessoas debaterem um filme. É isso que é cineclube. É assistir um filme melhor quando assiste junto. Né? Até a pandemia, os cineclubes eram sempre assim, a gente assistia junto, sentava um grupinho de pessoas e assistia filme. Tem um período que se chama cinema de arte também, né? Tem umas outras denominações. Mas um cineclube gratuito, senta as pessoas, assiste o filme e depois conversa sobre ele. Na pandemia, a gente estava sentindo falta, né? De ir para o cinema, ou de conversar sobre o filme, porque isso vira, sei lá, um bichinho que pica e depois coça. E aí eu montei uma curadoria de curtas, onde a gente assistia juntos os curtas, depois conversava. Mas assim, ficava muito ruim a transmissão, dependendo de como está a rede. Às vezes estraga o filme, né? Um desrespeito com quem fez o filme,
você exibir ele mal, né? Estragar a fotografia do filme, né? Estragar mesmo né? A sequência dele quando fica travando na internet. Tá? Aí a gente passou para um outro cineclube, onde a gente mandava o filme, um link dos filmes, todo mundo assistia, depois se encontrava para debater. Esses daqui, com o pessoal daqui de Campinas, acabou. Tem um outro que eu entrei, num grupo que é nacional. Né? E como a gente nunca terminou a pandemia, mas a gente não ia estar junto mesmo, né? A gente continuou com esse filme, com esse cineclube. E aí, assim, assiste cada um por si e depois debate. Não é a mesma coisa de ter a emoção do outro, né? De dar suspensão. Mas é assim. Mas é sempre esse princípio. Assistir um filme e conversar sobre ele. A gente tem dificuldade com isso, às vezes. O pessoal, por não saber o que é isso, vai nas curadorias, né, que a gente tem no MIS, assiste o filme e, como está passando os créditos, começa a ir embora. E a gente sempre avisa, olha, depois a gente conversa sobre o filme. Então, uma parte fica, uma parte vai embora. E devagar as pessoas vão ficando, vai aprendendo a ficar. Mas é bom saber o que é. Esse é o princípio, né? Esse é o propósito. Legal. E como o cineclubismo pode sobreviver na era do streaming? E ainda vou fazer uma pergunta que a gente estava conversando lá fora, que é meio polêmica, né? Que o rapaz da Netflix, o CEO da Netflix, falou que eles é o futuro, que o cinema vai acabar e o futuro é o streaming. Você concorda? O que você acha? Eu acho que quando ele fala isso, ele está falando que as salas de cinema vão acabar, né? Uhum. Que é essa linguagem, essa forma de fazer arte, cinema, não vai acabar mesmo. Né? Cada vez mais. Ainda bem. Ainda bem. Mas eu acho assim, o cinema para streaming, ele é outro. Né? Não tem aquelas grandes paisagens, aqueles planos longos. Né? Esse é de um outro cinema, um cinema contemplativo, é diferente. E esse cinema não vai acabar. Tem um movimento que chama slow movie, que é de fazer este cinema mesmo. O cinema do streaming é esse né? Tudo muito perto, tal, porque como é que você vai ver uma coisa longe na telinha do celular? Eu não acredito que o streaming vai acabar com o cinema. Né? Ele vai mudar, vai ter um ramo outro de cinema, né? Que é o cinema para streaming. Mas eu acho que o cinema de sala de cinema deve continuar. Quem sabe mais. Ô, Cláudia, teve algum filme assim que... Aliás, melhor dizendo, tem algum gênero, algum tipo, estilo de filme, diretor, algum filme específico assim que promove mais discussão entre os espectadores, assim, tem? Dramas pessoais, as pessoas acabam se vendo mais no cinema e querem mais falar sobre isso. Né? Isso é uma coisa que geral acontece, assim. Questões polêmicas, né? LGBTQIA+, fobia, racismo, isso também você consegue ter o que é bom, né? A gente conseguir falar sobre os anti, né? Essas situações que a gente tem que combater mesmo. Né? Isso, às vezes, promove uma discussão maior. Mas não é tão marcante, assim. Acho que não existe essa escolha de... Porque, na realidade, essa escolha de gênero, isso é uma coisa estadunidense. É o cinema hollywoodiano que tem gênero, porque isso é comercial. Se a gente olhar, por exemplo, um filme nacional... Eu exibi esses dias Estômago, que é um filme nacional. Que é bom. Muito bom. Né, até saiu 2 agora. O que é aquele filme? É um drama? Nossa. É policial? É comédia? O cinema latino-americano, ele é um misto de coisas. A gente tem, né, um realismo fantástico, às vezes, tal, mas não dá para a gente dizer, fechar num gênero só. Né? Pegar Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha, o marco do cinema novo. O que é aquele filme? Verdade. É drama? É crime? É faroeste? É difícil falar de gênero quando a gente está falando de outros cinemas que não o hollywoodiano. Fechar num gênero só. Você fecha em movimento. Neorrealismo italiano, expressionismo alemão, né, novela vague, cinema novo, cinema marginal ou de invenção. Aí você consegue fechar no movimento. Aí sim, acho que é mais fácil. Cláudia, você tocou no assunto de movimento cinematográfico. Você pode, assim, movimento cinematográfico, por que, assim, vou fazer uma pergunta agora que vem na cabeça, tá? Por que hoje não tem mais movimento cinematográfico? Acho que, se eu não me engano, o último foi aquele, corrija se estou enganado, acho que Dogma alguma coisa, né? Foi o último, não sei. Por que não tem mais esses movimentos?
é difícil entender isso, assim, entender como movimento um tipo de cinema que produza textos também, né? Você tem o filme e um jeito de fazer cinema e pessoas escrevendo e falando sobre aquilo. Eu acho que isso existe. O problema é quando é que isso vai ser nomeado. É porque os movimentos, eles nasceram assim, de uma forma orgânica, né? Não foi, né? É, isso aí é orgânico. Depois de um certo... Não, eu acho que isso aqui tem nome e tal. Tem algum movimento, assim, que você mais, assim, guarda no coração, assim, que você mais gosta, assim? Eu gosto muito, muito, muito do expressionismo alemão. A base do filme de terror, que eu adoro o filme de terror. E do filme de crime, né? Do cinema noir. O jeito de... Por causa da fotografia também. Né? Fritz Lang, A Morte Cansada. Acho que é um filmaço, 1927. Só eu vou gostar. Esse filme eu consegui exibir. Legal. Essa coisa do moralismo estadunidense, né? Mesmo antes deles terem o Código Reis, que vem depois só vamos passar coisas boas, que fique todo mundo feliz, né? Depois da queda da Bolsa e tal. Mesmo antes já tinha. Né? A Morte Cansada, esse filme do Fritz Lang, você acha com intertítulos em alemão e com intertítulos em inglês. Se você for comparar o que está escrito, o intertítulo em inglês dá uma suavizada. Eles minimizam a história da morte cansada. Porque o expressionismo alemão é um cinema que ele surge no pré-Segunda Guerra, né? Depois da Primeira, antes da Segunda, na ascensão do nazismo, e ele é uma denúncia política. Ele tem essa construção como denúncia política. A morte cansada, aliás, a morte cansada é o morte, né, em alemão. É masculino. Nossa, curioso. Mas é assim, o gabinete do Dr. Caligari, né, tem uma cena assim, onde o serviço público, a burocracia é muito grande. É um cinema muito interessante. Cláudio, você está falando dos movimentos cinematográficos, assim, eu comecei a conhecer esse cinema, assim, há pouco tempo, né, esse cinema, assim, tipo o cinema francês, da Nouvelle Vague, e eu assisti Jules e Jim, e eu falei, como que eles fizeram esse filme nessa época, né, fiquei assim, o final do filme, não vou dar spoiler, mas é muito chocante, né. Uma mulher para dois. Nossa, o filme é muito show, eu coloquei até na minha lista, assim, dos melhores filmes que eu já vi na vida, assim. Se pegar a sequência toda do Truffaut, é linda, ele começa falando... Um filme meio autobiográfico do garotinho que não gostava da escola, né? Mas o jeito que ele conta que é importante. Na Nouvelle Vague, eu vou te falar assim que minha pessoa favorita da Nouvelle Vague é a Inês Verdad. Ela é o filme que eu assisti muitas vezes e vou assistir mais muitas outras, Cléo da 5 a 7. Que o Luiz comentou, né? Esse filme. A gente passou junto, eu e o Luiz. Tá, porque ele comentou demais esse filme. É lindíssimo, lindíssimo. E ela, né? A sequência de processo artístico dela, ela era uma fotógrafa, fazia artes plásticas também, intervenções, e depois foi se constituindo como uma diretora de cinema. Esse caminho, e longeva, né? E com uma produção muito grande também, né? Então, ela é longeva, com uma produção enorme. E uma mulher que se posicionava mesmo, né? Feminista. Então, eu destaco os filmes dela, adoro os filmes dela, mas Cléo da 5 a 7 de uma beleza. E a trilha sonora do Michel Legrand também é muito bonita. Caraca, eu não sei o que vocês estão falando porque eu não assisti. Tô perdido agora. Assista. Preciso assistir. É de Urgente. 62. Mas... Tem que assistir. Não, mas é porque eu falo assim, porque o Isaac... Como chama aquele filme japonês que a gente assistiu? O que o Luiz indicou, O Cão Danado, né, do Kurosawa. Maravilhoso! Muito bom. Eu não tinha assistido, gostei. Esse eu vou assistir. Aí eu te falo depois. Mas eu queria saber de você, o que você vê no cinema brasileiro hoje e qual filme nacionais que você se surpreendeu ultimamente? Eu estou gostando muito de ver as produções que acontecem em Minas Gerais, né? Uns jovens maravilhosos trabalhando com coisas, fazendo um cinema da gente, das pessoas comuns. Eu acho que se precisava assistir mais para as pessoas voltarem a se ver essa identidade de brasileiro, né? Porque a gente fica olhando as coisas dos outros, de fora, de longe, outros mundos, outros lugares, outros cartões postais, e perde a identidade, né?
Esses caras estão fazendo filmes ótimos. O Adley Queiroz também, que faz uns filmes meio ficção científica, mas assim, num drama social maravilhoso que ele faz na Ceilândia, em Brasília. Né? O mais conhecido, Kleber Mendonça. Acho que Bacurau é um filme de impacto. Que filme que você quer que impactou Bacurau? Mas ele já vinha antes, né? Kleber Mendonça já vinha antes. A gente tem um gosto comum, que é o João Carpenter, né? Uhum. Tanto que no Bacurau, o João Carpinteiro é o nome da escola, né? Nossa, Peraí. que curioso. É. Caraca. Ele gosta de João Carpenter. E ele tem essa coisa, esse terror. Mas ele começa com Recife Frio. Você assistiu Recife Frio? Não. É um curta ótimo, um falso documentário, né? Gela Recife. E ele vai falar de meio ambiente, de um monte de coisa interessante. Depois tem o Som ao Redor. O Som ao Redor já é um alerta para essas milícias, né? Eles te dão medo para vender segurança. E tem um agora esse eu vou assistir Aquários hoje. também, que tem Aquários. Aquela que que a mãe da Fernanda Torres. Vitória. É, Vitória. Aquilo lá também poxa, aquilo é fantástico. Esse cinema que conta. A gente precisa disso, de contar as nossas histórias. A gente estava conversando agora há pouco, que eu brinquei com vocês. Tem muita gente que conhece muito mais eventos, datas da Guerra de Secessão estadunidense do que da Guerra de Canudos. E a Guerra de Canudos tem filmão. Aliás, filmão mesmo, que ele não. Mas, assim, Não, mas é um filme bom. eu não quero ser polêmico, tá? Uhum. Mas assim, aqui no Brasil a gente tem a mania de ter sempre duas histórias. Porque a gente tem hoje vertentes, né? O Isaac acho que vai entender, por exemplo. Tem um filme falando sobre ai meu Deus, esqueci o nome do filme agora. Tá? Lampião. Uhum. E tem gente que fala que aquele filme do Lampião, o primeiro que saiu, é mentira, que o Lampião era de outro jeito. Tudo foi contado de uma forma. Apesar que a gente está num país hoje dividido, né? Infelizmente. Mas não é por isso também que a gente teve muitos lá atrás que só bateu para um lado só? Tipo, um viés. E hoje agora que está meio dividido? Quem conta a história é o vencedor. Mas a história não tem... É só uma? Mas a história que a gente conhece, a história que leva para a escola que está nos livros, é a história do vencedor. Essa que é imposta. Você imagina as cruzadas contadas pelos persas? A gente não conhece, a gente conhece as cruzadas contadas pelos europeus. É lógico que essa história tem os dois lados. É. Ouvir falar do Lampião, né, pelo homem branco do sul do país, que quer tratar o nordestino como um bandido, que veio para, né, migrou, veio para cá. Poxa, o nordestino veio para o sul para construir São Paulo, para construir o Rio de Janeiro. Um monte de gente boa. Tem gente boa e tem gente ruim em todo lugar. Sim, né? sim. Mas qual que é a construção? O nordestino é tudo descendente de Lampião, puxa a peixeira e sai para matar. Isso a gente escuta muito. Isso é uma coisa horrível. Né? Rotular as pessoas, classificar as pessoas por... Então, sim, assim, concordo. tem essa história. O Lampião vai ter mesmo. O Lampião pode ter sido um Robin Hood. E pode ser também. E pode ser um bandido. Mas, assim, quem é perfeito? Qual de nós, né, faz tudo muito na linha? Sim. O Lampião deve ter tido seu lado bom e seu lado ruim também. Agora, matava, cortava a cabeça, mas isso era da época também, né? Essa violência era uma violência de época. Pior o que a gente vê hoje, né? Nas periferias, que mata e some gente. Não, sim. As coisas só pioraram. Ô, Cláudio, falando de cinema nacional, se você puder... Agora, o pessoal que tá assistindo o podcast agora, que talvez falar, cinema nacional, não assisto, não. Teria alguns filmes, assim, para recomendar para essa pessoa que talvez, assim, tenha um certo preconceito com o cinema nacional, assim, que iriam se surpreender? Uns 2, 3 filmes, assim, para indicar? O Céu de Sueli, do Carinhanhos. Isso eu já sei. Bom. Isso é bom. Concordo. E esse processo ao contrário, né? Ela volta. A Vida Invisível. Vida Invisível também, do Carinha, é muito bonito. E quando a gente lê sobre o filme, o jeito que ele filmou também, isso é muito interessante. Né? O respeito com as pessoas. Bom, Kleber Mendonça também já falei alguns. O Adley, né? Isso é Brasília.
Então, assim, é procurar essas pessoas. Acho que o filme de plástico, que é uma produtora muito interessante, tem muito filme bom e muito filme também de gente como a gente, né? Filme de plástico, que a distribuidora é Embaúba Filmes. Tem um jovem diretor que eu tenho uma admiração grande por ele, ele é muito pouco conhecido, que é o Thiago Mendonça, ele é da cidade de São Paulo, faz mestrado na ECA, mas tem um filme que ele fez sobre samba recentemente que é muito bonito, muito bonito. E o que falta para o cinema nacional ter mais projeção internacional? Eu não sei muito de distribuição, mas acho que é grana, né? E vontade de Matou a fazer, charada, né? show. Você vê o tanto de investimento, porque assim, ainda estou aqui, não é só pelo filme, assim, tem uma beleza na forma de contar a história do Walter Salles que é grande mesmo. Uhum. Abril Despedaçado, Central do Brasil, quer dizer, ele conta a história de histórias fortes, potentes, importantes, de uma forma muito leve, Uhum. muito, né, muito boa a forma de contar. Não dá para tirar isso do filme dele, pelo amor de Deus. Não, é bom. Mas assim, a Sony investiu pra caramba em distribuição, em ir para todos os países, muitas salas, né? E aí todo mundo viu, aí tem projeção mesmo, e acaba indo pro Oscar dando certo, né? Entendi. Ele conta uma história, o Walter Salles, até do Wim Wenders, que tinha uma relação de carinho. Ele passou o filme na Alemanha. Caraca. Legal, legal. Bom, agora mais uma curiosidade, Cláudia. Teve alguma exibição, assim, de alguma curadoria sua, assim, ou alguma curadoria que você acompanhou, algum filme exibido no MIS, assim, algum cineclube, que você viu que o público não teve uma reação, assim, muito positiva, assim, não sei, tipo, uma reação, assim, eu não gostei desse filme. Tem isso ou não? Tem sim. Eu passei um Hitchcock que chama Topázio. Tem uma trama internacional de espionagem. E ele é um filme de direita. Né? Hitchcock não tinha posicionamento político, ele não estava pensando em fazer isso ou aquilo. Mas é contra Cuba. Nossa, teve um espectador que ficou, porque esse filme é horroroso. Não quis nem saber de debater. Caraca. Que legal. É diferente, imagina. É legal isso. É legal. Como os movimentos da vanguarda influenciaram a curadoria do MIS? A gente tem, pensando em vanguarda, né? Acho que está pensando que na Nouvelle Vague, as novas ondas, né? Porque tem a Nouvelle Vague francesa, que é mais comum, tem a tcheca, tem o cinema novo, é uma Nouvelle Vague, né? Sim. Eu acho assim, essa influência tão direta assim, deles não tem, embora muitos de nós tenham os seus diretores favoritos nelas, né? Uhum. No neorrealismo também. Então, isso sempre passa. Esses clássicos sempre tem. Alguém exibiu em algum momento, se você pegar a programação do mês, alguém vai estar exibindo algum clássico desse em algum momento. E o que é neuro... que ela acabou de falar, Neorrealismo. Isso. Neorrealismo italiano é um filme, é um jeito de fazer cinema, é quando se começa a fazer cinema fora de estúdio com baixo orçamento. Então, é um filme de realismo, Uhum. né, que tinha tido o realismo poético francês, e aí vai ter o neorrealismo, que é italiano. Tem um filme lindo, lindo. Assim, todos são muito bons, mas tem um lindíssimo que chama Ladrões de Bicicleta. E tem alguma coisa muito forte da relação de pai e filho, mas ele é assim, de pós-guerra, então logo no começo, tá precisando de dinheiro, ela vai penhorar os lençóis, então ela vai numa casa de penhor, e depois o plano abre assim, e aquilo é muito alto, muitas coisas penhoradas, então, você vê a situação financeira das pessoas, né? Só com aquela cena você já entende. É um filme muito, é um jeito de fazer cinema muito interessante. Legal, essa eu não conhecia. Ladrões de Bicicleta. Ladrões de Põe na sua Bicicleta. lista também. Deixa eu colocar já, senão eu vou esquecer. Tem algum cineasta que te mais emociona? Se você pegar ele aqui, ó, a obra dele, é que a obra que mais te emociona? Que você fala assim, nossa, esse aqui, se eu ver, eu vou ficar impactada. Então, emocionar, não sei se é uma resposta que eu vou te dar, assim, mas que me afeta, né? Uhum. Me impacta. Hitchcock. Ele, a obra dele. A obra dele. Hitchcock eu já assisti
muitas vezes. Diversos filmes que eu já assisti diversas vezes. Mas de Hitchcock, desde o cinema mudo dele até... Caraca. E se for cinema mudo, e Charlie Chaplin? Charlie Chaplin é gostoso, sim, é legal. Bom, né? E até assim, Charlie Chaplin é um homem muito inteligente, né? Nossa, ele era fantástico. O Carlitos, né? Essa figura, né? O vagabundo, né? Aqui no Brasil tem um monte de outros nomes para ele. Ele era uma expressão do cinema mudo, né? O jeito de andar, o jeito de, né? As carinhas dele, o jeito que ele fazia. E aí vem o cinema falado. E aí, fazer o quê, Carlitos? Dar voz para ele? Ele ficou muito, muito em dúvida com isso. Essa parte da história do Charlie Chaplin é fascinante e muito inteligente. Aí ele faz Tempos Modernos, Nossa, onde quem fala são as máquinas. maravilhoso. Há pouco tempo a gente conversou pelo podcast também com a Rafa, que tem canal na internet, né, fala sobre filmes, né, e a gente fez uma pergunta para ela. O Martin Scorsese, o diretor, né, há tempos atrás ele fez um comentário sobre os filmes de super-herói, não sei se você chegou a acompanhar, falando que os filmes de super-heróis são como parques de diversão, né, não é cinema, na opinião dele, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Sei que é polêmico, mas o que você acha? Eu acho que os filmes de heróis são continuação do Faroeste. Né? Ele tem a mesma estrutura do Faroeste. É aquele herói que... Aquele cara que está assim, desconforme, ele não agrada na chegada, ele depois resolve alguma coisa e fica poderoso. Ele tem licença para matar, porque ele está salvando alguém, né? Então, e eu acho que o filme de herói ficou isso, a continuação. Eles pararam de fazer Faroeste e passaram a fazer filme de herói. Eu sou de uma geração que assistia um Thor, um Capitão América, um Homem de Ferro, de um desenho que tinha pouco movimento, era assim. A minha geração já foi criada assistindo heróis, né? Que não tem nada mais neoliberal que isso, né? Um salvador, né? Não é o coletivo, o sujeito coletivo. Mas eu acho que ele tá certo, é uma diversão. Mas, numa curadoria, isso no cinema convencional, você vai lá, assiste e vai embora para casa. Aquilo entra e sai e acabou. Mas se você passa um filme desse num cineclube, numa curadoria qualquer, o debate é importante. Do debate pode sair muitas coisas. Se não tem filme que não caiba num cineclube. Olha, que legal. Por isso que a gente faz uma programação bem variada no MIS mesmo, para que as pessoas possam né, fazer aquilo que agrada. E a partir daquele filme mais vazio, né, mas gostar do lugar, gostar da conversa, acabar assistindo filmes que tem diversas camadas de compreensão. Cláudio, mas aí vou fazer uma outra pergunta na questão do trabalho de curadoria. Eu fico pensando assim, é um desafio, né? Porque assim, dependendo do filme que você vai exibir numa curadoria, é um filme que foge muito do convencional, né? Eu acredito que sim. E aquela pessoa que vai assistir, que está acostumado com o cinema hollywoodiano, que é o cinema que todo mundo conhece, é um desafio prender essa pessoa, não sei, tipo, fazer ela apreciar esse tipo de arte. Como que é, assim, existe isso? É um desafio. Quem não está acostumado com o cinema mais contemplativo, né, de planos longos, porque o plano longo ele te dá tempo de você pensar sobre a ação. Se você pega um cinema né, com essa montagem orgânica, assim, onde você vê uma cena, tocou o despertador, a pessoa se mexeu, você vê a pessoa no banheiro escovando dente, a pessoa tomando café, a pessoa no elevador, a pessoa no carro, a pessoa na rua. Você não tem que pensar, ele já te contou tudo. Você se desliga. E é bom, né? Maquiniza as pessoas, né? As pessoas não pensam. Agora, você pega um filme, um plano maior, né? Então, assim, tocou o despertador, mas ela vai despertar. A gente começa a pensar o que está acontecendo, né? Coisas que podem... Ai, nossa, vai perder a hora. Tô falando bobagem, mas... lógico que não é esse pensamento. Mas é a possibilidade, né, desse tipo de cinema. Quem não está acostumado com isso, dorme, dá sono. Aí a pessoa dorme uma vez, dorme outra. Não volta mais. A gente não. Poxa, eu quero assistir. Ai, que legal, né? Aquele filme. Quero assistir ele inteiro, né?
Então, assim, É curioso isso, né? Porque às vezes eu vejo alguns críticos na internet falando, comentando de filme, esse filme é muito arrastado, né? É Uhum. muito... Nossa, eu falo, eu não acho esse filme arrastado, sabe? Tipo assim, não é um filme cansativo, né? Tem até um crítico que falou que o Poderoso Chefão é uma obra incrível, só que poderia ser um pouco mais dinâmico. poxa, mexer com aquele filme é demais, né? Então, Que arrogância, né? Achar que você vai fazer outro corte. Verdade. é, Qual diretora, mulher, você acredita que merece muito reconhecimento e ninguém fala? A gente fala muito pouco das nossas diretoras. Diretoras. Gosto muito da Ana Milaete, Costela. Eu acho que a gente fala realmente muito Muito pouco. pouco. Muito pouco. De diretoras, de um modo geral, né? E dela em particular. Dela, ou de outras, brasileiras em particular. A gente tem a Adélia Sampaio. Essa Adélia Sampaio, em 1984, ela é a primeira cineasta brasileira negra. Caraca, essa eu não sabia. 1984. olha, Poxa vida. 1984, quase 100 anos de cinema. É. 90 anos, né? A Ana Milaerte, que eu acho que ela é brilhante, né? É quem fez Que Horas Ela Volta. Tem uma argentina que eu gosto muito, vou exibir um filme dela, que se chama Mulher Sem Cabeça, que é a Lucrécia Martel. Também trabalha com realismo fantástico sutil, né? É um cinema bem agradável. A Jane Champion, que fez O Piano, uma neozelandesa. Ela já é um pouco mais famosa, até por conta do piano e tal. Mas aí tem mais um monte de mulher, né? De mulher poderosa. Tem as estadunidenses também, a Coppola. O filme dela é um filme legal. Mas hoje tem, eu acho que o podcast com o Luiz, a gente vai ter um Marco também, que é uma trans, que é a diretora, que tá fazendo um filme com aquele gordinho que faz filmes brasileiros de comédia, esqueci o nome, advogada, mulher. Ele é a primeira trans diretora também. Transdiretora. E achei muito Uma mulher interessante trans. isso. Uma mulher trans. É um marco também. Mas, assim, tem uma curadora, chama Nayara Lopes, ela faz curadoria no MIS desde 2011. Ela só passa filme, a curadoria dela chama Mulheres na Direção. Ela Caraca, só que passa legal. filme dirigido por mulher. E tem bastante assim? Tipo, Ó, tá desde 2011, uma vez por mês ela tem filme. nossa, caraca. olha, bastante. Preciso procurar mais filme de diretor mulher. Ô, Cláudia, tem alguns diretores, assim, contemporâneos, né? Assim, falando do circuito internacional em geral, assim, que você aprecia, assim, que você recomendaria os filmes hoje? No cinema internacional, vai ficar no Scorsese, vou falar dele. Ai, David Lynch, David Lynch. né? Faleceu agora há pouco. A gente está fazendo uma mostra David Lynch, um filme dele por mês. Ah, que legal. Vai dar para passar todos. É o tipo de cinema que eu gosto muito. Aqui, aqueles que eu falei, né? Eu gosto muito do cinema do Adirley, acho que é bem legal. Kleber Mendonça, Carinha Yunus. Eu gosto de do cinema japonês, mas o cinema chinês é lindíssimo também. Esse cinema contemporâneo chinês é muito legal. E ele mostra uma China que não é a China que está nos noticiários. A gente conhece, né? E é isso, né? A arte mostrando o seu lugar, né? Falando de si. Então é interessante, é bonito, é grande, né? A China é enorme. Tem algum filme ruim que você assistiu e adora, mesmo sendo ruim? Como Perder um Homem em 10 Dias. Tem algum filme, Cláudia, que você assistiu mais de 10 vezes? Acho que seria Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta, Cleo da 5 a 7, Céu de Sueli. Agora tem um filme que você vai dar risada, que eu assisti demais, mas é porque eu trabalhava com ele na escola, que é O Olho de Lorenzo. É um drama. Nossa, o filme é lindo. Eu assisti no cinema. Assisti na escola também. Assisti na Porque escola. eu dava na aula de metabolismo de lipídios e usava aquele filme. Verdade. Mas aquilo é bom. Antes de você... Só mais uma curiosidade. Você prefere assistir filme sozinha ou acompanhada? Eu gosto de assistir filme sozinha quando eu estou preparando curadoria e acompanhada, ou assim, meu marido, ou mesmo na sala de cinema, quando é essa coisa da experiência coletiva mesmo, né? De assistir e ver, conversar, ver como que as pessoas reagem. O cinema como fruição acompanhada. Galera, chegamos ao final desse bate-papo incrível. A Cláudia deu uma aula de cinema aí pra gente. Cláudia, quero agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigado. Quem agradece sou eu a oportunidade de falar de cinema, falar de cineclube. Muito obrigada mesmo. Galera, aqui no link da descrição vai estar a página dela.
segue ela. É muito bom a página dela. Segue a gente, compartilhe, mande pros seus amigos. E até a próxima, galera. Só antes de terminar, rapidinho, eu queria só deixar um recado. Não sei se você já provou o Pão de Mel Campinas, que patrocina o nosso podcast. Prova que é muito bom. O link vai ficar aqui embaixo, aqui em cima, em algum lugar aqui. Pode clicar no link, fazer um pedido e eles vão te responder, tá certo? Vale muito a pena provar. Combinado. Especial. Ainda obrigado. Então, galera, Pão de mel é coisa boa. aqui embaixo, segue a gente, compartilhe e até a próxima, galera.